é nosso estado que tem mais elevados alcance. Quando ele compete na PISA, sai em quarto lugar no mundo, como um estado. O que o Massachusetts tem, que o Mississippi, ou Alabama, ou Arizona, não tem? Ele tem um compromisso com o comum, a coisa pública. Em cada cidade de Massachusetts tem uma coisa que chama área comum. Uma praça, uma área pública, que tem o fórum, a igreja, as pessoas se encontravam lá em tempos coloniais. A Massachusetts tem uma forte entendimento sobre sua obrigação para a coisa comum, a coisa pública. O que temos no resto do país não é um comum, a coisa comum, mas a ideia de individualismo ocidental, a ideia de que nós temos o Clint Eastwood, que chega na cidade, mata todo mundo, e é o Clint Eastwood que resolve. Ele não recebe ajuda de ninguém. Você mesmo tem que fazer sozinho. E esse individualismo, que é corrente em parte da América, está nos matando. Porque a gente não respeita a coisa comum. E o estado que mais respeita a coisa comum está alcançando melhores notas que qualquer outro estado que querem que seja o individualismo a raiz do sistema americano. Thank you, professor. Vou, então, passar aqui a apresentar alguns comentários que foram feitos e algumas questões. Vou passar para a professora Ângela Soligo, nossa colega, que apresenta a seguinte reflexão. Professor, em sua exposição, a professora Nora afirma que a discriminação ocorre muito mais entre a escola privada e a escola pública do que no interior da escola pública. Sem discordar da ideia da desigualdade entre a escola pública e a privada, quero apontar um elemento importante sobre a escola pública e também sobre a privada: o racismo, a discriminação racial. As pesquisas que meus orientandos e eu desenvolvemos, bem como a de outros pesquisadores brasileiros, mostram que o racismo é um fator dinâmico, estruturante de nossa sociedade, que se expressa na escola, como racismo institucional e nas relações cotidianas. Não se pode pensar, portanto, as desigualdades educacionais no Brasil, como nos Estados Unidos, sem compreender a interpenetração entre classe e raça. Vocês gostariam de reagir a isso? Well, No, just to say, your history of racism and our history of racism are the same. I mean, we have our problems too. It's a horrible... É uma coisa horrível quando você opera uma sociedade que discrimina contra grupos inteiros de pessoas. A gente tem que superar isso. E certamente estamos fazendo um melhor trabalho nisso. Tivemos um primeiro presidente negro, mas a reação a esse primeiro presidente negro foi muito ruim, na verdade. Então, a gente tem que começar a institucionalizar a noção de que... vamos dizer, desculpa, temos que institucionalizar os jogos que foram criados por pessoas negras e hispânicas. Temos que institucionalizar isso. E ainda não fizemos isso. Então, os seus problemas, na verdade, são históricos. Nossos também são históricos. Muito nasce da escravidão e do tratamento que as pessoas, como gado, como objetos. E isso demora muito tempo para superar isso, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Eu não sei se meu sotaque ou eu mesma, pelo cansaço de todos os dias, troquei palavras. Mas eu não falei, ou não quis falar, de discriminação entre público e privado. O que eu pretendia mostrar é que no Brasil temos dois grandes segmentos. O segmento público, onde vai, na sua maioria, a população pobre da sociedade, e um segmento privado que é muito mais heterogêneo,
tanto nas suas características, quanto principalmente na população que frequenta. Como vocês sabem, tanto quanto eu, tem escolas públicas, privadas, onde vai elite brasileira, outras onde vai classe média brasileira e outra, inclusive, com o esforço em muitas famílias, vão as famílias mais pobres. É só prestar atenção como as ações afirmativas na universidade estão tentando romper com estes dois segmentos que a criança que vai ao ensino público no Brasil vai ao ensino público no ensino médio e vai à educação privada no ensino superior. E inversamente das famílias de classe média. Então, estava me referindo à segmentação em diferentes circuitos, o público e o privado, enquanto nos Estados Unidos, como nos mostrou Berliner, essa segmentação se dá também e fortemente no sistema público. Não tenho a menor dúvida que os processos de discriminação, os comportamentos de discriminação que nós temos na escola pública brasileira são extremamente sérios, porque é um preconceito com a população que assiste à escola pública. Ou seja, muitas escolas, muitos professores têm crianças negras na sua frente, tem crianças pobres na sua frente e não apostam em elas como deveriam apostar. Obrigada, Nora. Tem uma outra questão aqui, do professor Maurício. O senhor mostra com clareza que as políticas de avaliação educacional nos Estados Unidos cruzaram em muito as fronteiras do absurdo e que produzem efeitos nocivos. Entretanto, a maior parte de suas evidências empíricas são construídas a partir de resultados de avaliações. Diante disso, eu gostaria de ouvi-lo sobre duas questões. Primeiro, a pertinência ou não de uma política de avaliação como instrumento de verificação do cumprimento do direito à educação. E, em segundo lugar, os desafios presentes no uso de resultados de avaliação ou de avaliações como dados de pesquisa. That's a very good question, and E eu já tive que lidar com essa pergunta antes, no decorrer da minha vida. Digamos que não há nada de errado com a prova de performance que eu vejo nos Estados Unidos. Não tem nenhum problema. O problema é a interpretação que se faz a partir dos dados. Então, a questão é a questão da validade. Uma prova tem que ter validade para o propósito que você deseja utilizar. Se você dá uma prova de performance e você define, então, que os professores são ruins porque as notas estão ruins, você fez uma declaração estúpida, na verdade, porque não tem como você fazer essa afirmação. A razão por que as notas estão baixas nas escolas, muitas vezes, é também por conta da família, bairro, pobreza, doença, pais solteiros, etc. Então, a prova pode te dizer que, de repente, uma escola está fazendo melhor trabalho do que outra. Às vezes, isso vale a pena saber. Se você tem o mesmo tipo de criança e a realidade igual, aí faz sentido. E você quer se perguntar por que essa diferença, mas se você rapidamente atribuir esses problemas ao diretor da escola ou aos professores, você vai ter feito um erro gigante na declaração que você assume. Então, eu não sou contra provas, eu sou muito contra a noção estabelecida a partir desses dados. Quando as notas da PISA saem e os Estados Unidos não tem um bom desempenho e todo mundo sai falando que nem uma galinha sem cabeça, né? Aquela ideia do Chicken Little. Então todo mundo fica doido, uma galinha sem cabeça, todo mundo, os Estados Unidos está desaparecendo, está indo muito mal. Bom, na verdade é só uma visão estúpida sobre as notas do PISA. Na verdade, as notas do PISA mostram que a Finlândia está fazendo um ótimo trabalho melhor que os Estados Unidos. É bom você se perguntar por quê.
A Finlândia tem 4% de suas crianças em estado de pobreza. Nós temos 20% das nossas crianças em pobreza. Finlândia não tem pessoas sem casas. Nós temos 1 milhão de estudantes que não têm moradia a cada ano. Digamos, durante períodos de alguns dias até meses sem moradia. Então, a pergunta é como que você interpreta a partir das notas obtidas? Não que as notas necessariamente são ruins, entendeu? Então, esse é o primeiro ponto. Bom, acho que é isso, na verdade. Não tenho muito mais para dizer. Por mais que seja uma questão técnica, por isso que eu estou muito curiosa para entender a visão da educação básica nos Estados Unidos. Será que é um sistema em série como o nosso? Como que é o estudo, a estrutura do currículo? Achei bem interessante comentar sobre os sistemas de vouchers, porque os mesmos mecanismos são usados também para a cidade de onde eu venho. Então, bom, o currículo, digamos assim, tipicamente é decidido a nível estadual e não federal, por mais que exista uma intenção de encaminhar isso para o nível federal. Mas o estado normalmente vai ter um comitê de currículo que envolve professores, editoras, etc. E se reúnem e dizem o que uma criança de terceira série precisa saber, ou de quarta série, e é assim que eles definem o nosso currículo. Bom, por mais que tenhamos argumentado que educação é um direito estadual e não federal, muitos estados roubam de si. Então, acaba se tornar uma situação mais ou menos homogênea nos Estados Unidos, mas são questões separadas muitas vezes. Tem estados diferentes fazendo coisas diferentes. A visão fundamentalista do Texas, por exemplo, tem questões eles mantêm fora as questões de aquecimento global. Já em Massachusetts, todo mundo está focado na ecologia verde, biologia. Então, às vezes, você tem essas diferenças de estado para estado com relação ao histórico do estado e o que eles defendem como estado. Mas as escolas de educação obtêm o currículo do estado, as escolas obtêm o currículo do estado. Você tem um pouco mais de pressão agora para você ter uma uniformidade nacional. Então, a gente tem o que eles chamam de padrões comuns de base. E eles foram montados para que cada estado tivesse uma relação mais ou menos similar. Não é necessariamente uma ideia ruim, mas acaba roubando um pouco da criatividade, vamos dizer assim. Por um lado, você quer que todo mundo nos Estados Unidos compartilhem alguns elementos em comum, mas, por outro lado, você também quer que os professores em cada município tenham criatividade, tenham aulas especiais. Como, por exemplo, na Arizona, a gente pode ter uma aula especial sobre ecologia de desertos, já que a gente está num deserto. E isso seria um pouco diferente do que Nova Jersey, onde você tem uma ecologia dos lagos, aquela região dos lagos. Então, talvez você queira algumas questões em comum e outras questões mais flexíveis e customizadas, mas isso quer dizer que cada estado tem que ter uma prova individual. Não dá para você fazer uma prova nacional se você deixa essa flexibilidade estadual. Então, a gente constantemente tem essa tensão nos Estados Unidos sobre esses assuntos. Deixa eu ver o outro. Bom, acho que essa é a questão da estrutura do currículo. Bom, nosso grande problema com os últimos anos está ligado à questão de obter vantagens para o seu filho. Então, eles acabam puxando um pouco para baixo esse currículo. Então, pré-escola, jardim da infância se torna a primeira série, eles acabam empurrando um pouco para baixo o currículo. Eles estão esperando que as crianças façam mais cedo, para que eles consigam ter as melhores escolas, melhores notas, melhores provas, melhores faculdades, etc. Mas essa pressão, na verdade, gera um pouco de resistência. Os pais, finalmente, na classe média, estão resistindo porque eles sabem que eles podem fornecer o que os filhos precisam, mas eles também estão vendo que a gente tem essa pressão, vamos dizer assim, no sistema STEM. E STEM, no meu país, é S de TEM,
que ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Essa é a sigla STEM. E a pressão é nesse foco. Eles estão buscando vantagens para os seus próprios filhos, porque eles estão no mundo STEM, ao invés de um mundo ligado a questões humanas. Então, buscando vantagem para que seu filho tenha um emprego. A pressão toda do currículo está focado nisso. Algumas Bom, questões aqui a respeito do funcionamento do sistema de ensino norte-americano, vou juntar as duas. A primeira é uma pergunta sobre a doutrina do destino manifesto. Como é que ela se manifesta no ambiente escolar? Então, a ideia, o argumento aqui é que essa era uma doutrina aparentemente bastante difundida nos anos 50 e 60, e a pessoa que pergunta gostaria de saber se hoje ainda tem lugar para essa doutrina no currículo das escolas norte-americanas. E também pergunta como era em sua época de estudante, professor Bernie. Né? Outra pessoa pergunta a respeito de conflitos, como é que funciona a mediação de conflitos em escolas públicas americanas. Se o senhor poderia elaborar um pouquinho em torno disso, levando em consideração, por exemplo, o problema do fácil acesso a armas de fogo pela sociedade. Como é que se as escolas elas desempenham algum papel nisso aí? The issue of Manifest Destiny, destino eu não ouvi discutido nos últimos 50 anos. Essa questão dos americanos serem grandes e lideranças da Terra e do mundo todo. Nós somos muito arrogantes, certamente, por conta de toda a riqueza que nós criamos e por conta das nossas forças militares. Mas a noção de Manifest Destiny, como foi apresentado no século XIX, na verdade, você nunca mais ouve falar disso. A gente não está mais interessado em novamente assumir o mundo, ou pelo menos não oficialmente. A gente não vai te invadir, a menos que seja culturalmente e com os nossos drones agora. Ninguém vai entrar, a gente não vai deixar o nosso povo entrar. Mas essa noção, na verdade, é mais uma noção do século XIX. Mas a arrogância americana, certamente, continua sendo parte da nossa sociedade. A gente criou uma riqueza gigante, a gente tinha uma classe média gigante antes, e isso nos deu um pouco mais de ponta ou influência no resto do mundo. E muitos pensavam que a gente deveria espalhar esse conceito do mercado livre ou evangelizar essa ideia do mercado livre. Mas os europeus, os britânicos também, de certa forma, estão fazendo isso, porque os americanos, o sistema capitalista americano, que é tão dominante, na verdade foi inventado na Inglaterra. Então, eles que são responsáveis por tudo isso, de certa forma, né, na verdade. E, enfim, agora, a mediação de conflitos em escolas. Bom, eu acho que a gente não tem um plano muito coerente quanto a isso. Para lidar com isso, a gente tem, claro, que armas disponíveis a todo canto. Eles raramente estão dentro das escolas. Eu já falei com centenas de diretores e superintendentes e raramente tem um problema de armas nas escolas. As crianças, na verdade, o medo do pai é que talvez isso se torne um problema, que alguém chegue de fora e traga uma arma. Isso é um medo, mas uma criança com uma arma na escola é uma questão mais rara. E é provavelmente menos raro nas regiões mais pobres, onde as armas são ilegais, mas rapidamente transferidas. Mas não é tão comum. É um medo comum, mas não é uma realidade comum. Então, a gente também tem serviços de conflito relativamente bons até 2008, vamos dizer assim. Mas quando a gente tem um sistema de conselheiros, as crianças recebem apoio. Isso foi cortado em 2008, na maioria. Agora está começando a voltar. As cargas de conselheiros deveriam ser 200 alunos por conselheiro. Geralmente, eles estão com 600 estudantes por conselheiro. Se a gente pudesse voltar a trazer esses conselheiros e os assistentes sociais e tudo mais, a gente com certeza conseguiria lidar melhor com esses problemas. A gente tinha eles antes de 2008 e da crise que tivemos, mas acho que a gente precisa desses caras de novo nas escolas.
One more issue. Relacionada ao papel, à interferência ou o ativismo empresarial na educação no Brasil. Então, nosso colega de Sumaré, Fernando, pergunta: nesse mês de outubro, o movimento Todos pela Educação de Campinas realizou uma Semana da Educação com ações em vários pontos da cidade, com inscrições gratuitas. Foram dadas cursos, palestras por pesquisadores e palestrantes renomados. Contudo, um dos eventos, aberto somente a convidados, foi destinado à realização de uma avaliação do Sistema Municipal de Educação. A pergunta é: como vocês avaliam as ações desse movimento ou desse tipo de movimento? Qual o papel que poderia ser dado à universidade nessas disputas? A pergunta é o que nós pensamos sobre a actuação do movimento Todos pela Educação. Eu vou recomendar a vocês um livro que não é meu, de uma orientanda minha, que fez uma pesquisa bastante detalhada sobre a actuação e características do movimento Todos pela Educação. O movimento, primeira coisa que é importante identificar, que nós temos grupos empresariais que pensam diferente. Isso não quer dizer de que tenham alguns pontos em comum, como ser, por exemplo, na maioria dos casos, uma boa valorização da gestão, do modelo de gestão privada para ser incorporada na escola pública, por exemplo. No caso do movimento, também temos, por exemplo, grupos empresariais que apoiam o movimento sem partido e temos, por exemplo, um movimento Todos pela Educação que não apoia o movimento, a escola sem partido, pelo contrário, tem se manifestado publicamente contra. Mas o movimento Todos pela Educação é um movimento interessante de análise, porque ele é bastante complexo. Ele responde a uma ideologia e a um projeto empresarial. Ele está dirigido principalmente por importantes corporações brasileiras, mas não são os únicos que estão dentro ou fazendo parte do movimento Todos pela Educação. Nós temos pessoas dos diferentes governos, temos pessoas de outras entidades, inclusive docentes, que formam parte do movimento Todos pela Educação. Agora, o movimento Todos pela Educação é uma forte aliança, uma forte coalição que age de diferentes maneiras. Por exemplo, age através da formação. De formação, tal como aqui estão comentando, de formação através de atividades, etc. Age através da comunicação, seja através de pesquisas estatísticas, ou hoje o movimento Todos pela Educação foi uma das instituições mais importantes para formar um movimento de jornalistas em educação. E age no interior das esferas públicas, locais e nacionais, tentando, e no geral conseguindo, mobilizar estas instâncias governamentais em prol de mudanças dentro da escola pública. Eu vou lhes dar um exemplo muito simples. No último CONAE, enquanto todos nós estávamos em Brasília, o movimento Todos pela Educação não estava. Porém, na semana seguinte, o movimento de Todos pela Educação fez um evento, ele próprio,
aberto pelo ministro da Educação naquele momento para discutir o que ia ser o próximo PNE. Então, o Movimento Todos pela Educação tem uma atividade muito intensa em prol da implantação de novos valores na escola pública. Temos outras, por exemplo, a Fundação Lemon. A Fundação Lemon, ela é muito mais desmanteladora, não existe essa palavra, mas eu vou falar, desmanteladora do sistema público de ensino. Enquanto o Movimento Todos pela Educação, na sua maioria, está mais preocupado pela mudança ao interior do sistema público, pela implantação de novos valores, de uma formação de uma juventude, aspas, empresarial, quando forem adultos. Um outro exemplo, a Fundação Lemon está muito mais focada no esvaziamento da escola pública e na criação de um sistema privado que, recebendo financiamento público, assista às populações mais pobres e, não recebendo talvez financiamento público, forme uma elite política nova no Brasil. Isso não quer dizer de que a Fundação Lemon não esteja dentro do Movimento Todos pela Educação. Também está dentro do Movimento Todos pela Educação. Ou seja, as contradições, obviamente, também existem dentro do movimento. Não sei se eu respondi, mas senão seria uma resposta muito mais longa. I'd like to just revisit. Agora eu gostaria de revisitar essa questão de Manifest Destiny. Eu não ouvi esse termo, na verdade, em 50 anos. Mas o que nós temos aqui, ao invés desse destino de terras, que é o termo que era usado originalmente, ou para influenciar a América Latina, vamos dizer assim, os Estados Unidos, na verdade, na minha vida, por exemplo, acabou se ocupando com o medo do comunismo e do socialismo, na verdade, que esse se tornou o grande vilão. Nós somos contra isso, nós estamos mobilizando toda a comunidade de negócios contra esse modelo. Eles não gostam de socialismo, que significa altos impostos, odeiam comunistas, porque não tem a ver com capitalismo, e na verdade, esse Manifest Destiny do século XIX está sendo reposto por vamos espalhar o conceito de democracia americana, que significa o modelo de negócios americano, na verdade, para o resto do mundo. Então, talvez seja esse Manifest Destiny através dos negócios, vamos dizer, né? Isso foi assumir um novo jeito e não por ocupar as terras de outros, como a gente pensava em fazer originalmente no século XIX. Penso que lembrei agora de exemplo importante like to remember now sobre esta questão dos important movimentos empresariais, que não só os empresários, da maneira que a gente costuma se referir. O âmbito financeiro, através das fundações, os bancos, etc., são entidades muito presentes. Por exemplo, eu não lembro agora de cor o ano, mas aproximadamente deve ter sido há uns 8 anos atrás, saiu uma publicação da Fundação Unibanco, onde a ideia da publicação era mostrar que as escolas charter, as escolas de gestão privada, eram possíveis e eram convenientes no Brasil. E tinha duas partes o livro. Uma primeira parte explicando, aspas, o êxito de Pernambuco. Pernambuco foi o primeiro estado que implantou em um conjunto de escolas a gestão privada. E uma segunda parte mostrando como a Constituição brasileira permite a gestão privada nas escolas públicas. Então, são muitos os caminhos para convencimento da sociedade deste processo que estamos vivendo. Muito bem, obrigada aos dois. Eu tenho aqui duas últimas questões que acho que são bem-vindas depois desse diagnóstico um tanto sombrio, mas bastante poderoso.
Então, uma pessoa pergunta: como criar uma contranarrativa ou uma narrativa alternativa à ideia altamente disseminada pelos grandes meios de comunicação de que o sistema educativo privado é melhor? E como criar esse processo de resistência tão necessário que menciona a professora Nora? De que maneira é possível fazer com que as pessoas tomem as ruas e também as redes sociais, manifestando-se em defesa da escola pública? E, por fim, a Jaqueline Santos sugere que, assim como o professor Berlinder apresentou pontos de luz, alternativas para o desmonte da educação pública nos Estados Unidos, que possa resultar deste evento uma carta aberta, com propostas, afirmações propositivas para a escola pública brasileira. Muito bem. I discovered recently Descobri recentemente que em algumas escolas charter em Arizona, que eles estavam gastando 10% de sua verba em comunicação, publicidade, como se fosse sabão ou hambúrguer McDonald's. A escola pública gastava 1% de sua verba em avisar pais sobre o que eles fazem. Nós vivemos numa idade de mídia. Se nossas escolas públicas não gastam mais comunicando tão bem vão ser mortos, vão ser matados pelos particulares. Os piratas que sabem usar a mídia vão dominar o espaço da mídia. Então, nós temos que aprender a comunicar melhor. Gostaria de mencionar, eu não quero ultrapassar o tempo, a jovem que eu conheci, Ana Júlia, que eu conheci aqui, que estava no filme, quando ela cresce, poderia mandar ela para os Estados Unidos, por favor, quando ela crescer, que nós precisamos dela. Então, por favor, manda essa mensagem, fala para ela aprender inglês e vir para os Estados Unidos. Bom, aqui a pergunta Here é the sobre question como is criar about- uma contranarrativa a essa a narrativa da mídia, né? E reforçando o valor da escola pública. Eu acho que duas questões para mim são fundamentais. Primeiro, como a gente se apropriou, e quando digo a gente, não me refiro a ninguém em especial, me refiro ao conjunto, né, de diferentes grupos sociais, se apropriou do discurso alarmista da escola pública. A gente não fala da escola pública pela sua positividade, a gente fala da escola pública pela sua negatividade. A intenção deste seminário foi reverter esse processo, ou seja, nós não vamos falar do que não faz a escola pública, nós vamos falar do que faz a escola pública, da importância da escola pública, da importância do espaço público para a construção de uma sociedade democrática. Então, esta é a primeira questão. Eu acho que nós temos que nos patrulhar e reaprender a falar da escola pública através de sua positividade. Isto não significa negar os problemas da escola pública. Isto significa, ao contrário, enfrentar os problemas porque valem a pena que sejam mudados ao interior, ou que sejam resolvidos ao interior do sistema público. Essa é a primeira questão. A segunda questão que eu considero fundamental é um pouco como que eu coloquei em meus comentários. É a ideia, primeiro, que a escola pública está vivendo um processo que não é único da escola pública. É o espaço público que está sendo demonizado por um lado e abandonado por todos nós por outro. Obviamente, muitos de vocês não se sentirão identificados nesse nós, mas estou querendo só remarcar que não é só um sector da sociedade, pequenos grupos da sociedade que estejam desta maneira
agindo com relação à escola pública. Então, quando eu dei o exemplo de Campinas, do Centro de Convivência, estava querendo dizer, como pode ser que nós, eu não sou campineira, mas que os campineiros deixem que o Centro de Convivência esteja abandonado do jeito que está? Um espaço público-cultural. Por quê? Porque nós vamos ao teatro e ao cinema do shopping. Cuidado, porque enquanto isso, o Centro de Convivência pode ser leiloado para uma empresa privada. Isto é uma brincadeira. Então, o que eu quero dizer é esta ideia que os nossos estudantes nos trouxeram de ocupar o espaço público, porque o espaço público é nosso. Essa ideia é muito importante que a gente se aproprie também. Isso não quer dizer que a gente vai ocupar, igual que os estudantes, fazendo uma manifestação na praça, ou no centro de convivência, ou na escola pública. A ideia de ocupar, em um sentido profundo da palavra, a ideia de reconhecer que o espaço público, ou melhor, mais do que reconhecer, sentir em nossas entranhas que o espaço público é nosso espaço, não é o espaço dos pobres, somente, obviamente. Eu acho que este seria um bom caminho para começar e promover, sim, as manifestações, promover sair para a rua, as pessoas de diferentes maneiras, para que nosso espaço público seja de excelência e seja público. E só mais uma coisa, agora já me ponho em qualidade de organizadora, me metamorfoso. De fato, a comissão científica estamos registrando as questões que estão sendo colocadas durante os 2 dias de seminário, para assim fazer uma carta aberta na próxima semana, a partir do debate aqui. Eu concordo que nós concordamos que é fundamental que isso saia como um dos produtos deste evento. Obrigada pela iniciativa. Eu vou terminar. A Ana falou do cenário sombrio. Por isso são tempos difíceis, mas não são impossíveis. Por isso estamos aqui 2 dias e meio trabalhando todos juntos. Muito bem. Bem, então eu agradeço a todos e a todas a presença aqui hoje, a participação, aos nossos convidados, ao professor David Berliner, a Nora, debatedora. E às 14h estaremos de volta aqui com a conferência do professor Renato Giannini, debatido pelo professor Dermerval Saviani. Agradeço a todos, até já. Bom almoço.